intencional, mas fui convencido pelo Senhor a falar sobre esse assunto. O tema dessa mensagem, Gu e Kathleen, cuidado com esse tipo de líder. Diga para quem está do seu lado, diga: meu irmão, cuidado com alguns tipos de líderes. Mateus 23 é um sermão, é uma mensagem de Jesus diretamente contra os líderes da sua época. Fariseus, escribas, mestres da lei, que eram aqueles que tinham o encargo de liderar espiritualmente aquela nação. Aí você diz assim: pastor, mas essa mensagem assim não é própria para um encontro de líderes? Não, eu vou te mostrar por quê. Mateus 23 é um texto longo, por isso eu vou reparti-lo. Eu vou ler até o verso de número 13, porque a partir do verso 14 começa uma outra sessão do sermão. Se der tempo, querendo Deus, eu quero também rapidamente falar sobre ela, mas acompanhe comigo então a leitura. Verso de número 1 diz assim: então Jesus falou aos líderes, aos discípulos, aos bispos e somente aqueles que ocupam cargos de liderança na igreja. Amém? Não. Jesus falou a quem, gente? Às multidões. Então foi um assunto que Jesus trouxe a público. Foi um assunto que Jesus não quis omitir do povo. Eu sei, queridos, que é um assunto que talvez você que não ocupe ainda um cargo de liderança pense assim: mas o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você, porque se você não é líder, você é liderado. Então, em algum ponto, essa mensagem vai tocar na sua realidade, ou como líder, ou como liderado. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Verso 2: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai. Não está falando de pai biológico, irmãos. É um título que muitos davam a homens em relação ao que eles exerciam na vida espiritual. Não é que você vai deixar... Obrigado. Que susto. Não é porque você é feio não, viu? Foi por isso não, que você chegou de repente do nada assim, pareceu que foi arrebatado e parou aqui. Verso 7: eles gostam das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Eu já falei isso. Verso 8: mas vocês não serão chamados mestres, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai. Isso que eu estava falando não é questão do seu pai biológico. Então não vou chamar mais meu pai de pai. Você vai continuar chamando pai de pai, mãe de mãe, porque está falando da questão espiritual. Líderes que usurpavam, que queriam títulos como esse daqui. E ele está dizendo: um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, por essa noite tão abençoada.
esse culto que nós podemos prestar ao Senhor. Obrigado por cada vida que veio, mas eu quero te louvar especificamente por esta palavra que acabamos de ler. Senhor Jesus, tu sabes o porquê e o propósito dela nessa noite. Então fale ao nosso coração, abra os nossos olhos. Espírito Santo, fala conosco. A palavra é tua, a espada é do Senhor, não é minha. Então use-a nessa noite para promover aquilo que o Senhor quer realizar entre nós. Em nome de Jesus, nós assim oramos e te agradecemos. Quem pode dizer amém? Amém. Então, cuidado com esse tipo de líder ou de líderes. Como eu disse, irmãos, é um assunto que precisa ser ensinado e falado na igreja. Não somente encontro de líderes, não somente encontro daqueles que estão ocupando cargos de liderança, mas Jesus falou às multidões. Para quê? Primeiro, para avaliarmos nós, você que ocupa algum cargo de líder ou de co-líder, que você está aí à frente de algum departamento, algum ministério, é importante para a gente se avaliar. E para você que está aspirando, a Bíblia diz que aquele que aspira, tem gente que aspira, tem gente que deseja, e não tem nada de errado nisso. Você que deseja ocupar, pastor, eu quero muito servir, quero muito estar à frente, liderar, não é errado. A gente tem que avaliar o nosso coração. Então, se eu já sou um líder, ou se eu aspiro ser um líder, eu preciso ter o entendimento do que Jesus está dizendo aqui. É um alerta também a nós liderados, porque, queridos, nós temos visto muitos hoje que são vítimas de líderes que não têm mais temor a Deus, e de líderes que são, na sua maioria, abusadores. Irmãos, é uma palavra que líder pregar sobre isso, às vezes ele está pregando, mas ele está se colocando em uma averiguação. Então eu estou aqui num papel de não apenas pregar, mas eu estou me expondo aqui como líder ao falar, não somente aos irmãos, mas o meu próprio coração passa por um crivo, passa por uma avaliação. Mas Jesus, ele não tratou de falar isso a um grupo seleto. Paulo fala sobre isso, ele alerta a igreja sobre o perigo dos falsos líderes, dos falsos mestres. Pedro fala sobre isso na sua carta. Deu uma mudada aqui significativa no meu retorno, dá para dar uma melhoradinha. Então, queridos, Tiago fala sobre, Judas fala sobre isso. Se você for olhar cada um das cartas, dos evangelhos, todos eles falaram sobre a importância de nós termos olhos atentos a quem nos lidera. Não somente isso, a nós como líderes também. Então, enfim, esse assunto é para ser tratado, é para ser ensinado, é para ser colocado diante da igreja. Irmãos, porque uma liderança doentia, uma liderança apóstata, uma liderança abusiva, ela causa muitos prejuízos à igreja de Jesus. Ela traz escândalo, ela causa feridas, ela traz marcas, desvio e apostasia. Há muitos que eu conheço, e eu tenho certeza que também você deva conhecer, que estão decepcionados, que estão sem igreja hoje, marca de uma liderança doente, marca de uma liderança abusiva, marca de uma liderança dominadora, marca de uma liderança que não tem temor a Deus. Então nós precisamos pensar, nós precisamos ser ensinados sobre isso. A gravidade, irmãos, com que Jesus trata desse assunto é tamanha. Ele chama aqueles homens, olha cada adjetivo doce, macio, lindo, que Jesus tratou esses homens: cegos, serpentes, raça de víboras, ou seja, filhos da primeira serpente, filhos do diabo. Ele chama esses homens de filhos do inferno. Ele chama esses homens líderes de assassinos, de hipócritas e sepulcros caiados. Irmão, Jesus não alivia, Jesus ele não amacia, Jesus ele trata a coisa com muita seriedade, a pancada, porque ele sabe o mal que isso pode trazer à sua igreja.
Então, queridos, em suma, Jesus quis mostrar aqui 3 virtudes que faltavam nesse tipo de liderança, e é para a gente se avaliar. Quando eu falo, eu me avalio, e você que ouve, você se avalia. 3 virtudes que faltavam nesses homens. Primeira, sinceridade. Não existia isso neles. Não existia verdade. Jesus os chama de fingidos. Jesus os chama de atores, de hipócritas. Além disso, faltava-lhes compaixão. Eles não se importavam com as pessoas. É incoerente. Como um líder hoje pode estar liderando pessoas se ele não tem compaixão por elas? Jesus, ele mostra como era a liderança servidora. Ele era aquele que sentia compaixão das multidões. Vendo as multidões, nossa, eles estão há tanto tempo sem comer. Então, vamos dar de comer para eles? Jesus, ele não estava preocupado em comer primeiro e deixar o povo se virar. Não, procurem comida para eles. Então Jesus, ele mostra esse tipo, mas esses homens não tinham compaixão. Além disso, faltava-lhes humildade. Então 3 coisas que não podem, são incoerentes. Um líder não ter, ou pelo menos não desenvolvê-las: sinceridade, compaixão e humildade. Então são líderes cheios de si mesmos, são líderes cujo ventre é o seu próprio Deus, são líderes que se adoram a si mesmos. Irmãos, e Jesus começa a traçar um perfil desse tipo de liderança. Jesus aqui, ele alista nesses primeiros versículos que nós lemos, algumas qualificações ruins. Ele mostra que esses homens, verso 2, eles eram usurpadores. Diga comigo, usurpadores. Verso 2 diz que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Irmãos, o surgimento, preste atenção, o surgimento dos fariseus, que era uma classe religiosa, Paulo fazia parte dela, e muitos outros, era a mais proeminente da época. O surgimento foi um início muito bom. Os fariseus, o termo fariseu significa separado. Só para você ter ideia da motivação do início. Então eram homens que estavam ali diante de algumas situações, como cativeiros. Quando existia um cativeiro, aqueles que levavam o povo cativo, eles tinham um propósito, não somente terem escravos. Eles queriam desconstruir toda a cultura, toda a religiosidade, a língua, os costumes. Veja que Daniel foi levado para a Babilônia e ele não quis se contaminar. Ele manteve, apesar de terem sido mudados os nomes, tanto de Daniel quanto de seus amigos e de todos os outros que foram levados, mas eles não se deixaram mudar interiormente. Eles continuaram firmes na lei de Deus, eles continuaram perseverantes naquilo que eles aprenderam da Torá, do temor a Deus. Constroem uma imagem, adora, não adoramos, por causa disso foram lançados na fornalha. Então eles se mantiveram, mas e os centenas e centenas que perderam a identidade deles? Então os fariseus surgem num contexto assim: nós não vamos nos perder. Então eles se colocaram como homens que estariam auxiliando espiritualmente os seus irmãos. Nós vamos nos separar, nós vamos nos separar dos pagãos, nós não vamos nos contaminar, nós vamos nos separar dos pecadores, nós vamos manter a lei, nós vamos manter os preceitos. Só que, irmãos, algo que começa bom pode se contaminar ao longo do caminho se não houver vigilância. À medida que o tempo passa, esses homens começaram a conquistar simpatia, mas mais do que simpatia, eles começaram a conquistar o respeito, eles começaram a conquistar a honra, e isso foi brilhando diante dos olhos deles. Eles começaram a gostar do glamour, eles começaram a gostar do poder, eles começaram a gostar do status. É tanto que chega a época de Jesus, nós temos uma classe de homens religiosos que no início teve uma motivação muito boa, perdidos. Não estavam mais se importando com o povo, mas consigo mesmos, com Deus, não, mas com eles mesmos.
com aquilo que eles receberiam, com a honra que eles receberiam, com os aplausos que eles receberiam. Veja, irmãos, nós precisamos vigiar o nosso coração. Você que é líder, você que aspira a ser um líder, e todos nós que aqui estamos, precisamos vigiar o nosso coração. Nós temos aí, irmãos, textos e mais textos que nos mostram a gravidade disso. Lúcifer foi um primeiro exemplo da Bíblia de um grande líder que se perdeu pela sua própria beleza, pelo seu próprio poder. Deus começa a usar alguém, aquela pessoa se perde. Aquela pessoa, se não vigia, ela começa a inclinar o seu coração e achar que Deus precisa dela. E achar que ela é tão importante, até maior do que os outros irmãos. Até porque Deus me usa para abençoar os outros, e a pessoa não vigia o seu coração, perde aquele sentimento de dependência de Deus, perde aquele sentimento de que tudo vem dele, volta para ele em glória e honra. Então Deus seja louvado por tudo, mas esses homens começam bem e se perdem. A motivação era boa, mas ao passar dos anos foram se contaminando, como disse, pelo poder, pelo prestígio, pelo lucro. Irmãos, e aqui diz que na cadeira de Moisés eles se assentaram. Irmãos, esse título era dado aos intérpretes da lei, quem tinha autoridade para ler a Torá, interpretá-la, ajudar a compreensão da Torá. Só que a Bíblia diz que eles não foram assentados, como se Deus os tivesse colocado, mas a Bíblia diz que foi uma atitude deles, eles se assentaram, e isso mostra uma atitude de usurpação. Você querer, a pessoa querer estar no lugar onde Deus não colocou. Nós é que nos colocamos ali, nós é que nos assentamos e nos intitulamos: eu estou na cadeira de Moisés, eu tenho aptidão para interpretar, eu tenho aptidão para ensinar, então eu me assento, eu me coloco, eu assumo esse lugar, sendo que Deus às vezes não mandou. Irmãos, a lei de Moisés continha 613 mandamentos. E esses homens, além de interpretar, a Bíblia mostra que eles adicionavam outros preceitos para trazer um peso ainda maior, mas a Bíblia também diz que eles nem com o dedo queriam mover esse fardo pesado que eles colocavam. O problema, irmãos, como eu disse, é a usurpação. Jeremias 23, 21 vai dizer, Deus denunciando aqueles homens falsos, os líderes falsos, ele diz assim: eu não mandei estes profetas, mas eles foram correndo, não lhes falei nada, mas eles profetizaram. Veja, pessoas que estão indo sem Deus, pessoas que estão se colocando no lugar que Deus não propôs para eles, se assentaram. Líderes que ocupam cargos, funções, e eu digo, estão até à frente de igrejas, só que não foi Deus que colocou. Foram colocados porque tinham um título, porque tinham um curso de teologia. Irmãos, curso de teologia não forma pastor. Curso de teologia capacita a pessoa a ser uma pessoa que se graduou numa matéria, na teologia, mas isso não faz de ninguém pastor. Um espírita, não estou tratando aqui nem desmerecendo nada, tá, irmão? Mas um espírita pode fazer teologia. Qualquer um de qualquer matriz religiosa pode fazer teologia. Um desviado pode fazer teologia. Um ateu pode fazer teologia. E nem por isso ele é um pastor. Mas não, ele fez o curso. Tem gente até que diz, acho que formou para pastor. Irmão, não se forma para pastor. Pastor é chamado. Liderança é chamado. É vocação de Deus. É Deus. Irmãos, e na maioria das vezes quem é chamado não quer. Lembra de Moisés? Bora, Moisés. Vou nada. Sei falar? Sabe sim, rapaz. Eu que criei a língua. Vamos lá, não, sou pesado de língua. Não, irmão, quem é chamado sabe do peso que é. Você acha que eu quis? Você acha que eu aspirava a ser pastor? Quando Deus me chamou, eu estava vislumbrando outros ares, irmãos.
Não estava preocupado nisso, não queria. Eu queria servir a Deus, porque eu era crente. Eu tinha convertido de verdade, mas eu não queria ser pastor. Então, queridos, são pessoas que estão aí porque têm um curso, porque têm um dom, porque falam bem, talvez porque Deus usa, tem o dom de curar, mas a pessoa não foi chamada para um cargo de liderança naquela área, mas muitas vezes a pessoa se coloca naquele lugar. E nós vemos igrejas sofrendo hoje, nós vemos igrejas doentes hoje, nós vemos igrejas que estão padecendo com uma liderança que não foi colocada por Deus. Esses homens se assentaram, esses homens usurparam um lugar que Deus não tinha lhes colocado. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar, irmãos, onde eu estou? Deus me colocou? O cargo, a função, Deus me chamou para aquilo, isso faz arder o meu coração? Nós precisamos avaliar isso, irmãos. Além disso, Jesus mostra uma vida desassociada da verdade. Olha só o verso de número 3, Jesus dizendo assim: portanto façam, já que eles se assentaram, eles se acham intérpretes da lei, façam e observem, verso 3, tudo o que eles disserem a vocês. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem, porque dizem, não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles sabem, eles ensinam, eles explicam, eles interpretam, mas eles não fazem o que eles dizem. Então faz o seguinte, gente, pode fazer o que eles estão dizendo, mas não imitem eles. Irmãos, nós vemos uma liderança cristã em Paulo, por exemplo, totalmente diferente disso. Aquilo que aprenderam de mim, em mim viram e de mim ouviram, façam isso. Nós vemos um homem que diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós vemos um homem que não tem medo de dizer assim: eu estou fazendo. Não é que Paulo se achava perfeito, irmãos, mas ele sabia que o que ele pregava e ensinava, ele procurava praticar. Irmão, essa parte da pregação é a mais fácil do ministério. Eu não estou dizendo que ela é sem importância, não, que ela é de qualquer jeito, feita de... Não, irmãos. Para estar aqui ministrando, pregando, a pessoa precisa ter consciência que a palavra veio de Deus. É sério. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: falar é fácil. Alguém disse que eu posso falar muito bem do que eu vivo muito mal. Então eu posso falar muito bem sobre moralidade e ser um pervertido. Eu posso falar muito bem sobre a vida, a área da sexualidade e ser um promíscuo. Jesus está mostrando que esses homens, eles não associavam a prática com a verdade com a prática. Então nós, como líderes, aspirantes, nós precisamos, e liderados também, você precisa dizer assim: o que eu creio, o que eu falo, o que eu ensino é o que eu procuro viver. É lógico, irmãos, que nem tudo a gente está assim 10, não, pelo contrário, a gente está buscando, mas há uma sinceridade em dizer: nosso Deus, eu preciso mudar, eu preciso me encaixar. Não é a Bíblia que precisa se encaixar a mim, eu que preciso me encaixar à Bíblia, eu que preciso viver o que ela diz. Irmãos, hoje nós vemos uma incoerência muito grande no meio da liderança. Homens que falam muito bem, de verdades poderosas, mas começa a pipocar aqui e ali, que a verdade é bem outra, é bem diferente. Irmãos, impressionar quem? Chamar a atenção de quem? Iludir a quem? Você pode iludir a pessoa que está do seu lado, mas a Deus, nem eu, nem você. A gente consegue enganar, a gente consegue ludibriar, fazer e viver. Essa é o maior, na verdade, desafio da liderança.
1 Timóteo 6,11 vai dizer: você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ou seja, você não só fala da justiça, não só fala da piedade, você não só fala da fé, do amor, da perseverança, da mansidão, você segue essas coisas. Você precisa ir atrás dessa. Então preste atenção, querido. Você que lidera, ou você que é liderado, esteja atento. Irmãos, eu digo isso aqui, se você está aqui nesse lugar e você tem uma Bíblia. Quem tem Bíblia? Dá um glória a Deus. Você tem que analisar, você tem que estudar, porque se alguém aqui, e eu me incluo nesse que aqui está, estiver falando alguma coisa contrária à palavra, você tem Bíblia aí para conferir. Você não tem que engolir, não. Martinho Lutero dizia que o nosso Papa é de papel. Porque a Igreja Católica dizia assim: o que o Papa falar tem maior autoridade do que tudo. O que o Papa fala tem mais autoridade do que a Bíblia. A nossa tradição tem mais autoridade do que a Bíblia. Isso é ensino católico. Eu não estou falando mal, é ensino, está lá. A palavra do Papa tem mais autoridade do que a Bíblia. Estou inventando, não. Martinho Lutero veio e disse assim: o meu Papa é de papel. Quem tem um Papa de papel aí? Às vezes a gente tem um Papa agora aqui dentro, digital, mas continua valendo, né, irmãos? Amém ou não? Você lê a Bíblia no celular? Se você não gosta, não tem problema, viu, irmão? Mas tem Bíblia aqui também. Então, queridos, nós precisamos ser pessoas que ligam a vida àquilo que a gente prega, àquilo que a gente crê. Além disso, incoerência nos padrões que eles exigiam. Verso 4, ele diz assim: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, para que eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Eles, como eu disse, existiam 613 mandamentos, civis, religiosos, sociais. Não é apenas os 10 mandamentos, irmãos, mas o que regia a vida do povo ali naquela época. Além disso, os fariseus e os intérpretes acrescentavam outros tantos na interpretação, tornando a vida do povo mais difícil. Irmãos, se já era difícil andar, né, pela lei, ninguém será justificado, mas pela fé. Ninguém foi capaz de cumprir plenamente, porque aquele que desobedeceu um mandamento sequer já desobedeceu a todos. E eles ainda acrescentavam mais fardos. Irmãos, é o que a gente muitas vezes vê aí, líderes que estão criando aí exigências que não estão na Bíblia, e estão colocando em cima do povo. É gente falando sobre dízimo. O dízimo tem na Bíblia, mas trízimo. Então estão inventando trízimo. Estão inventando, irmãos, com um homem e a sua mulher, quando se casam. Isso daí eu estou falando, não é de fato, irmãos, que a gente está inventando. Não, é fato conhecido. Então tem igrejas que dizem assim: você casou, você vai receber da igreja uma bata para a sua lua de mel. É a roupa das núpcias. Aí o casal recebe, cada um, uma bata. E através da bata eles se relacionam. Porque eles privam o casal de tudo. Pessoas que dizem tantas coisas, sexo é só para procriação no casamento. Irmãos, a gente ouve de tudo. Coisas que você diz assim: onde é que está isso na Bíblia? Mas você vê pessoas carregando fardos assim até hoje. Eu lembro de épocas que ter uma televisão em casa era pecado e motivo para disciplina severa. Muitos que eu conheço de antigamente, se estivessem jogando bola na rua, eram automaticamente excluídos da igreja. Irmãos, eu sei que essas coisas, algumas delas ficaram para trás, mas outras novas estão se atualizando aí nos nossos dias. Princípios que Deus não colocou na sua palavra. Irmãos, nós precisamos ter cuidado.
O que é que está sendo ensinado, o que é que está sendo exigido, está na Bíblia. Ou é criação? Ele diz assim: vocês colocam fardos pesados. Jesus que está falando isso. E difícil de carregar, e vocês mesmo não querem nem mover com o dedo. Ou seja, é só para os outros. E Jeremias também fala desse tipo de pessoa. Tem ouvido o que dizem aqueles profetas, Deus falando: olha, eu tenho ouvido o que eles dizem, proclamando mentiras em meu nome. Sonhei. É tanto profeta aí proclamando seus sonhos, suas verdades. Ah, pastor, mas o missionário, ele sonhou e ele disse que tem que ser assim. Tá bom, pode ser uma direção específica, mas irmãos, tem coisas que contrariam a Bíblia. Tem coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem modismos aí que a gente precisa estar atento. Ei, vá para a Bíblia, meu irmão. Amém? A nossa regra, a nossa bússola, a nossa régua é a palavra de Deus. Então, queridos, nós estamos aqui mostrando porque nós precisamos ser um povo antenado. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que ouve e engole tudo. Às vezes tem gente morrendo com pasto estragado, com comida envenenada, tem morte na panela e tem gente comendo sem discernimento, discirna, e a gente só consegue fazer isso pela palavra, tendo o nosso coração encharcado. Além disso, eles eram amantes, e eu vou usar um termo da modernidade, eles eram amantes dos likes, das curtidas. Esse tipo de líder gostava de aparentar uma super espiritualidade. Esse tipo de líder gostava do glamour. Esse tipo de líder gostava dos super títulos. Vou repetir. Eram homens que aparentavam uma super espiritualidade. Olha o que Jesus diz, verso de número 5. Praticam todas as suas obras a fim de serem curtidos, a fim de serem vistos, aplaudidos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e as franjas das suas capas. O filactério, irmãos, o judeu ortodoxo, ele usava uma caixinha na testa ou no ombro. Isso era o filactério. Era uma caixinha de couro. E dentro dessa caixinha tinha partes das escrituras, escritos da Torá. E eles guardavam dentro das caixinhas. Era uma maneira deles dizer assim: a tua palavra está na minha mente, eu não me esquecerei da tua lei. Bacana. Você quer andar com a caixinha na cabeça, não tem problema. Só que, isso era costume, mas estes alargavam, ou seja, se a caixinha era assim, eles colocavam quase com a caixa de sapato. Estou exagerando, mas Jesus disse que eles alargavam os filactérios, ou seja, eles alargavam o tamanho das caixas. Para quê, irmãos? Para que as pessoas olhassem assim: uau, eita homem de Deus, o profeta do Altíssimo, olha que poder do alto está vindo aí, aquele cara com a caixa da cabeça. Veja, irmãos, isso é um desejo carnal de demonstrar uma super espiritualidade. Hoje, irmãos, talvez não seja caixinha. Hoje, uma mudança na entonação da voz. Então, irmãos, eu acho isso ridículo, perdão. Mas eu falo com você desse jeito que eu estou pregando para você. Agora, tem gente que parece que quando pega o microfone se transforma. Então eu estou falando assim com você, mas ao pegar o microfone eu... Oh, meu Deus! Está endemoniado um trem desse. Mudam a voz, aumentam a entonação. Para aparentar uma super espiritualidade. Irmãos, é ridículo. Homens que agora, antes começaram tão bem, agora
agora você tem que carregar a minha mala, porque eu sou apóstolo. Você agora tem que me honrar. Você agora tem que me servir, porque eu sou ungido do Senhor. Irmãos, eu não vejo Jesus fazendo isso. Esses homens queriam demonstrar mais do que era. Mais do que era. Além disso, eles gostavam do glamour. Diz que eles gostavam, verso 6, eles amavam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles queriam o destaque, eles queriam a honra. Hoje, na hora do almoço, quem foi que me perguntou, não lembro. Assim, ei pastor, já comeu? Eu disse, pastor, é o último. Ele quer ver as ovelhas tudo gordinha. Elas comem primeiro. Um absurdo, né, irmão Geraldo? Eu tenho que falar aqui. Esses irmãos não respeitaram o estatuto do idoso. Irmão Geraldo ficou lá atrás na fila. Né? Eu, irmão Geraldo, e nós fomos medindo as idades, né? O Gilson e o... Quem que estava? Toninho, você estava na frente, viu, Toninho? Você estava mais para frente. E aí nós fomos medindo a idade. Quantos anos você tem? 47, pode ir. Irmão Geraldo vai também. Irmãos, eu não preciso, porque eu sou pastor, ter que ser o primeiro a pegar o prato. Às vezes a gente é o último a comer. Porque eu entendo, irmãos, que Jesus, ele disse para nós aqui, que o líder não é aquele que é servido, é aquele que serve. Então, irmãos, se eu sou um líder, se você é um líder, e a sua preocupação está em me sirvam, você não é um líder. Você é um desses. Todos precisam me rodear, todos precisam me carregar, todos precisam me bajular, não, irmãos, pelo amor de Cristo Jesus. Esses homens gostavam do glamour, eles gostavam dos supertítulos, pai, guias e mestres. Eu sou o guia deste povo, eu sou o pai deste povo. E hoje tem outros títulos, né? Patriarca, voltou. Para mim era só Abraão, Isaac e Jacó. Hoje não. Tem gente de hoje que não tem mais para onde subir. Então começou assim, obreiro, pastor, aí como se isso fosse uma escalada da espiritualidade. Então você começa como obreiro, e aí você vai como pastor, depois você passa para ser bispo, depois você vai para ser apóstolo, depois, e agora? E agora? Depois de apóstolo, o que é que tem, meu Deus? Patriarca, é reverendo, mas até é usado aí na presbiteriana, está dentro da normalidade, mas aí começa, pai apóstolo, não tem mais apóstolo, eu já vi gente que se intitulou pai apóstolo, porque já era pai de apóstolos. Hoje não tem mais, é patriarca, daqui a pouco querubim, serafim, semideus. Irmãos, e a gente vê isso, gente querendo a cada dia mais honra. Irmãos, eu não estou dizendo que títulos não são importantes, desde que sejam adequados. Por exemplo, temos os pastores aqui da igreja, e eu chamo cada um deles de pastores. Eu chamo a minha esposa de pastora, porque ela é uma pastora. Chamo-a aqui. Em casa, claro, nem ela me chama de pastor, nem eu chamo ela de pastora. Mas aqui ela é pastora. A minha sogra também. A pastora Rosângela chegou aqui, logo quando ela veio, muitos anos atrás, lembra disso, pastora? Passou por muitas dificuldades, e eu fui chamá-la, pastora Rosângela, ela disse, não me chame de pastora. Foi isso, pastora? E eu disse, vou chamá-la sim, porque a senhora é uma pastora. Passou o óleo sobre a sua cabeça. E eu honro
aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Você é pastor, vou te chamar de pastor. Isso não está errado. A questão aqui, irmãos, era títulos, super títulos. Eu tenho que me destacar de todos. E quem disse que isso é uma graduação da espiritualidade, irmãos? Se a pessoa é realmente um apóstolo, e eu entendo que possa haver apóstolo, na nossa denominação, não. Na Convenção Batista, nós reconhecemos 2 oficiais, 2 títulos, que é o de pastores e de diáconos. E aí a Assembleia já tem outros títulos, e a Presbiteriana já tem outros títulos, mas aqui na Batista, pastores e diáconos, a gente não tem apóstolos, mas se uma pessoa se na convenção, se na igreja dela ela foi reconhecida, eu vou dar honra a ela, vou chamá-la como ela foi reconhecida lá. Isso não me arranca pedaço nenhum. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a gente não pode querer ficar usurpando. Eu não sou pai. Eu brinco com a minha esposa muitas vezes, amor, eu tenho um rebanho para cuidar. Mas veja bem, filhos, eu tenho 2. O Daniel e a Débora. Eu não tenho autoridade para corrigir o seu filho, porque isso é sua função. Eu não tenho autoridade para disciplinar o seu filho, isso é sua função. Eu vou fazer isso com os meus filhos. Agora, posso te orientar, posso orar por você, posso te aconselhar, posso te mostrar na palavra o que você precisa fazer. Agora, a função de chamar, corrigir, puxar a orelha, você gostaria de... Eu não gostaria de ver nenhum dos meus irmãos puxando a orelha dos meus filhos. Você pode... Eu digo para os diáconos aqui, se os meus filhos... Sempre falei isso, os diáconos estão aqui de prova. Se o meu filho estiver, quando pequeno, jogando cadeira para cima, vocês como diáconos aqui dentro, pode chamar a atenção dele. Faz isso não. Não, mas pode não, porque é filho do pastor. Irmãos, a gente nunca fez diferença aqui dos nossos filhos. E, portanto, também não gostamos que ninguém faça. Ah, não, é filho do pastor. O filho do pastor é igual ao seu filho. Igualzinho. Não, mas eles são diferentes. São não, irmãos. Você pode tocar neles. Não são espíritos. Não são anjos. Sabe, muitas vezes aquela cobrança, mas é o filho do pastor. Então, irmãos, o que eu quero mostrar aqui é que esses homens gostavam desse tipo de coisa. Supertítulos, o glamour, primeiros lugares, o destaque, aquela coisa de me notem, olhem para mim, eu sou um homem, mas eu não preciso ficar dizendo que eu sou homem de Deus, não. As pessoas que podem dizer, olha, esse homem que passa por nós, lembra da sunamita? Esse homem que passa, eu vejo sempre ele passar de dia, passa de tarde, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele não precisou falar isso para ninguém. Ele não precisou colocar na testa dele, eu sou um homem de Deus. As pessoas que têm que ver isso na sua vida e na minha vida. Amém, querido? Eu não tenho que ficar impondo isso a ninguém. Então veja bem, irmãos, esse é o perfil, as características desses homens. Eu não sei, queridos, mas se você é um líder e você talvez beire alguma dessas atitudes, peça perdão a Deus hoje. Estou falando isso para mim também. Porque, irmãos, o que se segue, e eu preciso correr, é uma série de ais, do verso 14 até o final, quando nós paramos, é uma série de ais. Ai, você sabe o que é um ai, irmãos? Não é uma expressão de dor, é uma expressão de juízo. Jesus emite 8 ais. Ai dos fariseus, ai, ou seja, era um juízo iminente que estava para vir sobre eles. Jesus não estava tratando de qualquer maneira. Então, só para passar por eles, eu não vou ter como explicar, mas olha, diz aqui a partir do verso de número 13. Então, como eu disse, uma série de ais.
Primeiro ai de vocês, verso 3, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Imagina um líder que fecha o reino dos céus para as pessoas. E ele diz assim: pois vocês mesmos não entram, ou seja, vocês não são salvos. Tem líder que não é salvo, tem líder que nunca viveu uma experiência com Deus, tem líder que não é batizado com o Espírito Santo e ainda fala mal, tem líder que não tem temor a Deus. Eles não são salvos. Está dizendo aqui: vocês mesmos não entram, e não deixa entrar aqueles que estão entrando. Ou seja, além de você não ser salvo, você não prega salvação, você não incentiva a santidade, você não incentiva o povo a buscar a Deus. Ai de você, tem um juízo vindo sobre você. Verso de número 14: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Pessoas sem compaixão. Onde é que eles iam? Na casa das viúvas, que não tinha ninguém para defender, não tinha marido, não tinha filho, eram desamparadas, e para justificar eles devoravam, eles tiravam o sustento das viúvas. Para justificar eles faziam longas orações. O que é isso, irmãos? É quando um líder usa de uma falsa espiritualidade para facilitar, movido por compaixão, vantagens que ele pode ter de alguém. Eu já vi um homem que desviou, e Deus me deu a graça de conversar com ele. O motivo dele ter desviado: o líder chegou e disse para ele: Deus me falou que você tem que fazer um voto. E ele: como assim, pastor? Você tem que fazer um voto de 5 mil. O cara estava desempregado, a mulher estava desempregada. Ele teve que tirar um empréstimo em nome da esposa, fez o voto de 5 mil e ficou endividado. O nome dele foi para o pau, o nome da mulher foi para o SPC, quase divorciaram. Eu pergunto: onde é que está Deus nisso? Mas eu vou falar em nome de Deus, porque eu sou um homem de Deus. Deus me falou para você votar. Ué, então faz você primeiro. Está entendendo, irmãos? Homens que, para tirar vantagens, usam uma falsa espiritualidade. Eles devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Além disso, verso 15: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. Um prosélito era um discípulo, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ou seja, vocês fazem discípulos para vocês e não para Deus. Vocês percorrem, e olha que esse povo trabalhava, viu? Percorrem céus e terra, vocês vão de mar a mar, vocês vão em qualquer lugar para fazer um prosélito, mas vocês não fazem para Jesus. É meu discípulo. Que meu discípulo o quê? É discípulo de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, mas discípulo de Jesus, gente. Discípulo de Cristo. Aí tem gente que bate assim: eu tenho meus 300 discípulos. Amém. Mas que sejam todos parecidos com Jesus. Discípulos para Deus, discípulos para Jesus, e não para eu ficar batendo no peito: eu tenho tantos discípulos. Além disso, irmãos, mais um ai. Irmãos, cada expressão de ai era Jesus dizendo assim: está vindo o juízo. Segura aí, prepara aí que está vindo o juízo. Verso 16: ai de vocês, guias cegos, que dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Que era esse tipo de líder, gente, que Jesus está dizendo assim: está vindo juízo, está vindo um ai. Eram pessoas que minimizavam as coisas espirituais e valorizavam as terrenas. Ele está dizendo assim: ó, quem jurar pelo altar não tem problema, gente. Agora, se jurar pelo ouro, aí você tem que cumprir o que você jurou. Ou seja, eles diziam que o ouro e a oferta era mais importante do que o altar e do que o santuário. Qual era o mais importante? Jesus disse: não é o ouro e nem a oferta, é o altar e é o santuário, porque estes vão santificar o ouro e estes vão santificar a oferta.
E onde é que eles colocavam maior peso? Nas coisas terrenas. Então são líderes com um olhar humano, terreno. Não importa tanto as coisas espirituais, o que importa é o material, o que importa é quanto está entrando na igreja, o que importa é quanto você pode trazer. É o ouro que você carrega, não é a santidade que você carrega, não é a vida com Deus que você carrega, é o que você pode trazer. Aí você é um cara abençoado. Se sua oferta for boa, você pode até ser um diácono aqui da igreja. Se sua oferta for expressiva, você pode até ocupar um cargo de... Não quer saber se você teme a Deus, não quer saber se você é convertido, não quer saber se a sua vida com a sua esposa está legal, não quer saber nada disso. O que importa são as coisas materiais. Jesus está dizendo, tem um ai vindo sobre você, tem um peso de juízo vindo sobre você. Além disso, irmãos, verso 23, eu já estou caminhando para o final. Eram pessoas que priorizavam atitudes que podem ser vistas pelos homens, contabilizadas. Ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, das menores sementes, desprezam. Vocês fazem tudo isso, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Vocês devem fazer estas coisas, dizimar, mas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Eram fiéis nos dízimos, como eu disse aqui, nas menores sementes. E Jesus não censura por eles serem dizimistas fiéis. Não, a censura não foi aí. A censura foi justamente porque eles usavam isso como uma salvaguarda para fazer coisa errada. Ou seja, eu dou o dízimo, pastor, mas eu bato na minha esposa. Não vale nada seu dízimo. Pastor, mas eu vou no monte, mas eu levo umas coisas da minha empresa para casa. Não vale nada a sua ida ao monte. Pastor, eu leio 3 capítulos da Bíblia por dia, mas além disso assiste pornografia também de vez em quando. Não vale nada seus 3 capítulos diários. Então não adianta, irmãos, comer um camelo e coar um mosquito. Sabe que o judeu era tão meticuloso, tanto o mosquito quanto o camelo eram animais impuros, mas para eles não beberem um camelo, um mosquito que pudesse ter caído no vinho, eles colocavam um pano e bebiam através de pano, e muitos cerravam os dentes. Então eles bebiam assim, com a boca fechada, porque se tivesse um mosquito eles não iriam engolir. Mas Jesus disse assim: vocês estão coando coisinhas pequenas, mas estão deixando passar coisas grandes. Então o que Jesus está mostrando aqui é que tem gente que prioriza atitudes que podem ser vistas, contabilizadas. Pessoas que estão preocupadas com coisinhas pequenas. Ficam atentando, nossa, você viu o tamanho, você viu aquele irmão, mas não vê a si mesmo. Não vê muitas vezes áreas da sua vida que precisam ser corrigidas e mudadas. Estão preocupados mais, como diz aqui, com a aparência, versículo 25 até o 27. Eles limpam o exterior do copo, do prato, mas por dentro deixa tudo sujo. E Jesus está dizendo, não adianta nada. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês são semelhantes a sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, bonitos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de podridão. Então combate o pecado exterior, mas aceita o pecado interior. Não está preocupado em limpar por dentro, está preocupado em se mostrar por fora. Olha o tamanho da minha Bíblia. Não está errado você usar uma Bíblia grande, mas não é o tamanho da sua Bíblia que esconde o que tem dentro do seu coração. Jesus está dizendo, vocês se preocupam com o que está fora. E Jesus está dando, irmãos, tempo de oportunidade. Se você for olhar o verso 33 em diante, Jesus vai dizer assim: eu envio a vocês profetas, sábios e escribas. Por que Jesus estava enviando profetas? Por que Jesus estava falando a esses líderes? E olha que Jesus bateu pesado. Mas por que Jesus estava mandando profetas? Porque ele amava esses líderes. E ele não queria ver esses líderes no inferno. Porque ele sabia que eles tinham começado bem. Ele sabia que o início deles, a motivação deles no início era boa, mas eles se perderam. Então deixa eu dar uma palavra para você.
Eu não estou trazendo essa mensagem, irmãos, para você ficar lembrando assim, estou lembrando de um líder, miserável, filho do diabo, pecador nojento. Não, não é isso. Porque Jesus ama eles, Jesus ama você, Jesus me ama, amém? E Ele não quer que ninguém se perca. Porque muitos desses irmãos começaram bem, o coração era sincero, o coração era puro, mas o poder, o dinheiro, a glória começou a inchar o coração e a pessoa se perdeu. O único que não vai se converter, irmãos, de fato, é o diabo. Mas os outros, nós precisamos orar por eles. Amém. Queridos, eu quero orar. Quero orar com você que é líder. Líder aqui, líder de algum departamento, de alguma rede. Eu quero orar com você que quer ser líder, que aspira a isso, servir os irmãos, porque liderança é isso, servir os irmãos. Eu quero orar com você que foi ensinado errado por um líder. Tem gente que é ensinado errado e reproduz aquilo que foi ensinado. Esses dias eu estava vendo um moço no monte com um procedimento estranho. E algumas pessoas que estavam perto assim começaram a falar daquele comportamento estranho. E eu disse assim, talvez ele foi ensinado assim. É o que ele aprendeu. Então muita gente que hoje faz errado, não faz por maldade, faz porque aprendeu errado. Então quero orar por você. Você que aprendeu que líder é o que manda. Pode ser lá fora, mas no reino de Deus não. Líder é o que serve. Amém. Talvez você ensinou que você tem que ser carregado, que as pessoas têm que bajular se você for um líder. Você aprendeu errado. Eu quero orar com você que precisa perdoar um líder. Você foi ferido, você foi ofendido, você foi machucado, talvez por mim. Você precisa me perdoar hoje. Quero orar com você. Eu quero que você fique de pé, por favor. E principalmente você que quer começar um propósito de orar pelos seus líderes. Deixa eu te perguntar, você ora pelos seus líderes? Não responda, por favor, porque você pode ficar constrangido em me olhar e dizer assim, não. Até porque existem outros líderes que estão próximos a você. Talvez se você é do louvor, você tem sua liderança lá. Se você é da Rede Kids, você tem sua liderança lá. Se você é do diaconato, você tem sua liderança lá. Enfim, você tem orado por eles? Então deixa eu repetir, eu quero orar por você que é líder. Eu quero orar por você que deseja ser um líder. Eu quero orar por você que foi ensinado errado por um líder. Eu quero orar por você que foi machucado por um líder. Eu quero orar por você que precisa perdoar um líder. E eu quero orar por você que hoje quer se comprometer a orar mais pelos seus líderes. O que eu quero dizer é que eu vou orar e todos nós vamos orar, porque todos nós precisamos fazer isso. Amém? Fecha seus olhos. Vamos orar nesse instante. Oh Deus. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E ninguém está aqui, eu não estou aqui, Senhor, falando isso porque eu me sinto acima de tudo isso, não. Todos nós aqui, Senhor, temos uma estrada. Todos nós temos um caminhar com o Senhor. Todos nós precisamos aprender com o Senhor. Somos falhos. O Senhor nos deu um privilégio tão grande. Como o salmista, que foi tirado de detrás das malhadas e foi colocado como um líder exponencial. Mas isso não traz glória, porque não é mérito, é graça. Não é porque temos condições, sabedoria, inteligência e capacidade, mas porque a nossa suficiência vem do Senhor. É o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos unge. Se até Jesus, Ele não começou a pregar sem que antes
ele dissesse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. Se até Jesus só começou quando ele tinha certeza que o Espírito já tinha ungido, e nós não somos nada, Jesus. Somos homens, somos carne, osso, e na verdade, como o Senhor disse, você é pó. Você é pó. Estamos aqui nessa noite, Senhor, pedindo misericórdia. Os líderes que estão aqui, nós estamos orando, tenha compaixão de nós, nos ajude, Jesus, a sermos líderes como o Senhor é, a suprirmos não a expectativa das pessoas, mas do Senhor que nos chamou. Pai, eu oro por aqueles que estão aqui, que desejam ser líderes. Eu oro para que o Senhor capacite, unja. Eu oro para que o Senhor dê habilidades, dê dons, mas guarde o coração de cada um de nós. Porque Jesus, como diz a tua palavra, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Senhor Jesus, eu oro por aqueles que aprenderam errado. Eu oro por aqueles que se frustraram. Eu oro por aqueles que foram machucados, feridos pelas suas lideranças. Eu oro por aqueles que precisam perdoar, líderes, pastores, pastoras, professores. Eu oro, Jesus, porque, Senhor, o Senhor quer não dividir o seu reino, até porque naquele dia haverá um só rebanho e um só pastor. Então nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo misericórdia, Senhor, não queremos estar em nenhum desses ais aqui, em nenhum dessas sentenças aqui. Guarda nosso coração, faça-nos, Senhor, um povo que está atento, um povo que ama a tua palavra, um povo que não vai deixar se levar por o que dizem, pelo que sonham, não, é pela tua palavra. Se estiver de acordo com a tua palavra, amém. Se não tiver, eu não preciso ir atrás. Dá-nos esse discernimento e essa capacidade, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse culto. Obrigado pelos louvores que cantamos. Obrigado pelo tempo de adoração que tivemos. Obrigado pela vida de cada irmão, irmã, cada família representada. Obrigado por essa noite, Senhor. O Senhor proporcionou essa noite aqui para a família. Para a família, Senhor. Para nós. Muito obrigado, Jesus. Eu peço uma semana abençoada para cada um dos meus irmãos. Uma semana de paz, uma semana cheia da tua presença. Livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, do maligno, livra-nos de cairmos em tentação e ciladas de Satanás, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Não orei por Israel. Bolo de pote. Samaritano tem bolo de pote, tem reunião de jovens. Está vendo? Você encerra antes de ouvir tudo isso. Então tem bolo de pote, ninho com morango, tá? Você está ajudando o bom samaritano. Reunião dos jovens. Oi? Sala dos jovens, ok? Reunião com jovens. E orar por Israel. Dê a mão quem está do seu lado, uma breve oração. Senhor Jesus, lembra-te do teu povo, o povo da aliança. Lembra-te, Senhor, dos benefícios, das promessas que o Senhor fez. Oh, Senhor, povo tão perseguido desde o seu início. Tantos levantes o diabo, Senhor, tem promovido. E nesse tempo, Jesus, oramos pela paz de Israel. Que prosperem aqueles que oram por Israel. Deus, haja paz nos seus muros, haja paz fora dos seus muros.
Senhor, guarda aquela cidade, guarda o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Repreende essa fúria de Satanás, Senhor, aquelas crianças que foram sequestradas, Senhor, meu Deus, que elas voltem para suas casas e para suas famílias. Tenha misericórdia de Israel. Nós os abençoamos, nossos irmãos queridos, em nome de Jesus. Haja paz em Israel, é o que nós declaramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vá em paz em nome de Jesus. Inscrição do Congresso da Terceira Idade com a pastora Wanda lá fora, em nome de Jesus.